Culto juntos? Agora é para valer. Está sendo gravado, tá bom? A paz do Senhor. Bom dia. Espero que vocês tenham tido uma boa semana. Não sei se acontece com você, mas acontece comigo. A semana é assim, ó. Alto, baixo, alto, baixo. E engraçado que não é segunda tá tudo bem, terça tá ruim. Quarta tá... Não, é assim, segunda tá tudo bem, tá ruim, terça-feira tá tudo bem, tá ruim, tá tudo bem. E é a vida de todo mundo. De todos nós. Fico feliz de ver a família toda reunida aqui, linda, como sempre. Deus abençoe a família do Paredão. Deus abençoe a irmã Nazira, fez aniversário aí, as mulheres cristãs em ação. Estiveram celebrando com ela na sexta-feira, foi muito bom ver isso acontecendo. Deus continue abençoando. Estamos orando hoje pela vida da irmã Sueli Fernandes. Ela está internada no hospital, na UTI, do Hospital Nossa Senhora do Carmo, e provavelmente será operada Ponte Safena na terça-feira que vem. A irmã Silvia, ministra de música, está hoje lá, acho que é Campo Grande, né, Nossa Senhora do Carmo, para acompanhar a hora da visita. Eu esteja orando pela Silvia, pela família. A irmã Sueli, que sempre canta aqui com a gente, já há muitos anos, ela vai estar operando o coração, provavelmente na terça-feira. Ela foi fazer um cateterismo, aí não sei se descobriram ou se ela teve um infarto, um princípio de infarto, e aí ela já ficou internada para operar o coração, e tudo vai dar certo terça-feira. Oro pela mãe do nosso irmão Sidney. Eu fiquei sabendo agora de manhã, eu não tinha visto no grupo lá do som, agora de manhã eu fiquei sabendo que ela também está internada. A mãe do irmão Sidney tem algumas complicações de saúde, ela também está internada. Oro pela vida, a família do irmão Jorginho, Jorge Luiz, ele perdeu o irmão dele essa semana, falecido também com caso de Covid. Não teve velório nem nada. Caixão lacrado, direto para enterrar. Ninguém nem tem contato. Então essa foi uma terrível experiência na vida do irmão Jorge. Peço a vocês para estarem orando. E quando eu falo para você orar, eu queria dar um conselho que faz muito bem para alguns, né? Talvez vocês para todos. Manda um recado, dá uma ligadinha, ou manda um zap, faz uma oração. Dá um toque para a pessoa, para ela saber que você participou, está participando desse momento de alegria, quando é alegria, e de dor, quando é dor, tá bom? Quero convidar todos que puderem se colocar de pé, e no 577, nosso cantor cristão, esse hino consagradíssimo, nós vamos cantar juntos nesse instante, tá bom? Preste muita atenção para você cantar direitinho, porque a letra está projetada ali pelo nosso querido Renan. Se quiser apagar a luz da frente, Renan, para ler lá melhor, acho que não sei se... ficou melhor. E nós estamos felizes que o Oswaldo, o nosso querido irmão, está nos abençoando hoje na música, e isso também foi um convite da Silvia, né, Oswaldo? Ele já esteve aqui outras vezes, convite da irmã Silvia. Aqui, nós estamos tentando cumprir as regras. A gente se agarra muito, estamos agarrando menos. Você é muito bem-vindo aqui com a gente, tá bom? Vamos então juntos? Ouviram do Ipiranga margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade, raios fugidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, mais forte, e teu futuro espelha essa
terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, à luz do sol profundo, fulgura as obras e o florão da América, iluminada ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues da justiça, clama forte, crescendo, verás que um filho teu não foge à luta. Quem teme, quem te adora, a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, a pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Podemos sentar, irmãos e amigos. Obrigado, Oswaldo. Bom dia, igreja. Nós vamos ler o Salmo 117. Vocês podem acompanhar junto comigo, tá bom? Louvai ao Senhor todas as nações, exultai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, graças te damos por mais um dia na tua presença, Senhor. Muito obrigada por podermos estar aqui na sua casa, louvando o teu nome, Pai. Obrigada por essa oportunidade de estarmos juntos, Senhor, em teu nome, Pai. Obrigada por este sol lá fora, Pai, que ilumina, Senhor, o teu dia, Pai. Senhor, graças te damos porque o Senhor é bom o tempo todo, o Senhor nos guarda, nos protege dessa pandemia, Pai. Esteja com os enlutados, Senhor, esteja com esse culto que está acontecendo agora, Senhor, porque tudo é feito para a honra e glória do teu nome, Senhor. Esteja conosco, Pai, mais um culto, Senhor. Assim que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus, amém, Senhor. Saudade que deu agora, hein? Hino 579, nosso cantor cristão, vamos cantar juntos nesse instante. Sentado mesmo como você está, se possível, a gente vai cantar assim. Puxe forte, contundente a guerra do pecado, mas os seus cangores não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou fundado. Olhando para Cristo, onde eu toda salvação, consigo, pois a visto, soberano
mulheres. Veja. Lindo. Glória a Deus. Todos juntos. Olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossegue, prossego, pois avisto, soberano galadão de Deus, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo. Voltados aos homens, desprezando rosas vou estar. Volto meu olhar para Cristo, quem me resgatou. Dele tenho as bênçãos muito gloriosas e feliz com cantando, vou todos olhando para Cristo, autor da salvação. Prossegue, prossego, pois é soberano galadão de Deus, ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo amor. O povo de Deus diz: é assim que a gente tem que prosseguir, olhando para Cristo. Nós vamos ter agora um vídeo da campanha de missões. E hoje à noite temos nosso culto de abertura da campanha de missões nacionais. Quero convidar você a vir hoje à noite. Temos 50 lugares. Então você está convidado a vir aqui. Os primeiros 50 que chegarem vão sentar, o resto fica em pé. Então hoje à noite, culto nossa campanha de abertura de missões nacionais. Na verdade, nós não vamos parar as campanhas. Então dá uma olhadinha de primeira mão aí no nosso vídeo, que hoje à noite vai ser mostrado de novo, por favor. Eu vou falar aos amados que de Jesus já falou. Esse cordel vai falar o que Jesus ensinou, para nós o amarmos porque Ele nos amou. Pois nós devemos amar o outro como um irmão. Amar como nós mesmos é o amor do perdão. Vou mostrar o que fazer, anote e não perca não. Amo, multiplico, oro, e então depois reparto, vou e contribuo. Para sertão encerra a parte, seja lá para onde eu for, seja na rua ou no quarto. Lá na Bíblia nós lemos, Ele me amou primeiro. Devemos então amar, seja assim verdadeiro. Ajudar a quem puder, praça, rua e canteiro. A Jesus anunciar e falar do seu amor. Viver como Ele viveu, Jesus nosso Senhor. Devemos multiplicar, repartir, seja o que for. Meus irmãos, nós também devemos realmente orar. Não podemos temer, devemos sim declarar, para que o mundo saiba que Jesus é o nosso amado. Concluo aqui a poesia. Quero dizer para os irmãos, vamos ir contribuir. Os missionários então, vamos lá nas regiões, nas estradas do sertão. Vamos nas casas falar que Jesus é o Salvador. Jesus Cristo, único Deus, seja para quem quer que for. Repartir, orar e multiplicar o seu amor. Esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus.
439 do nosso cantor cristão, enquanto nós cantamos Minha Pátria, oh maravilha, Minha Pátria para Cristo. Nós vamos consagrar a Deus nossos dízimos e ofertas, missões. Não tem mais como passar, já cortei lá, tá? Só à noite, os dois. 439, vou esperar ele colocar lá, porque eu sei que estava tentando outra coisa. Agora vai ser assim, graças a Deus com a internet, quando cortar é na hora, não dá mais, é televisão agora. Vamos juntos? Quem trouxe suas moedas, só colocar na casinha, com a fila das moedas também. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá pesado, lá glorioso, é por ti. Agora, salve Deus, a minha pátria. Não. Com alegria, vê feliz a mãe gentil, por vencer seu evangelho, esta terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe podemos ser, ou ficar. A minha terra, essa terra do Brasil. Glória a Deus, irmã Fernanda. Glória a Deus, aleluia. Oremos. Pai, glorificado, exaltado seja o teu santo nome. Senhor, consagramos, Pai, os dízimos, as ofertas, Pai, a Ti, sabendo que tudo vem de Ti e volta para Ti, Pai. Assim como consagramos também, Senhor, a nossa pátria, Pai. Consagramos a nossa nação, Senhor, sara a nossa terra, Pai. Vai sarando, Senhor. Pai, te peço nesse momento também pela irmã Sueli, que o Senhor vai visitando, que o Senhor vai consolando, Pai, a família Fernandes. Vai abençoando, Pai, esteja à vontade aqui, que esse culto é para Ti, Senhor. Toca nos nossos corações, Senhor, abre os nossos corações e nossa mente, para que possamos, Pai, absorver a Tua palavra. Abençoa, Pai, o pastor Renan, continua a usá-lo, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Assim te peço, Senhor, com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Fernanda. Vocês têm as comunicações aí, não é isso? Eu fui informado que as comunicações serão projetadas no vídeo para o pessoal que está em casa e na tela para o pessoal que está aqui. Vocês têm aí? Começa agora mais um Comunica. Olá! Esse ano de 2020 foi um ano muito difícil para todos nós. Foi um ano de traumas, tristezas, mas foi um ano muito importante. Foi nele que a gente entendeu o real significado da união, o real significado da igreja. O que é o amor? Como a gente tem que amar o nosso próximo? Como é difícil amar de longe, como é difícil ter pessoas que a gente ama longe da gente. E hoje eu tô aqui e todos nós, todos os adolescentes jovens por trás dessa câmera, estamos trazendo para vocês uma nova espécie de culto. A gente nunca imaginou que fosse possível, de uma forma tão bruta, entender que a gente pode e que a gente consegue
estar sempre próximo de Deus e próximo dos nossos irmãos, independentemente da distância. Oi pessoal, tô aqui para falar um pouco sobre as reuniões dos adolescentes jovens nesse período de quarentena. Nossas reuniões já há algum tempo têm sido toda sexta-feira às 8 horas pelo Zoom, onde nós estudamos a revista Esperança em Tempos de Quarentena. Essa revista é muito legal porque ela é bem atual e também está nos ajudando muito a crescer espiritualmente nesse período de pandemia. Nela também constam algumas leituras diárias, onde cada semana um membro do grupo fica encarregado de trazer para a gente no grupo de WhatsApp. Nós também temos algumas devocionais em que uma pessoa dá uma palavra, uma reflexão dentro dessa reunião também para o grupo. Isso está nos ajudando principalmente a estar sempre estudando a palavra e também a nos desenvolver, né, espiritualmente, passando a palavra para o grupo. Também não são só os líderes que falam na reunião, nós queremos que todos participem. E é isso que eu vim fazer aqui. Eu queria chamar você, adolescente que nos ouve, para que esteja participando com a gente, que esteja junto da gente nesse período. Dos cultos, todo domingo às 10 da manhã e às 19 horas, tanto de forma presencial quanto online. Uma das medidas é: não pode entrar na igreja sem máscara. É obrigatório o uso de máscara durante os cultos. Assim que vocês chegarem, vai ter um recepcionista esperando vocês com um álcool 70 e um termômetro. Evitem abraços para diminuir o risco de contágio. Eu sei que é difícil, gente, mas evitem abraços. E os bancos, eles são separados. Só 2 pessoas por banco, uma em cada ponta, tendo 50 pessoas por culto. E essas são as nossas medidas por enquanto. Se previnam do corona e tomem todos os cuidados possíveis. Deus abençoe vocês. Tu tens sido tão bom pra mim. Bom, quero então pedir licença a vocês para conversar com os irmãos. Quero pedir a você que marque aí, que salve com você o hino 577, porque no final do culto nós vamos cantar novamente 577, tá bom? Pode acender aqui para mim. No final do culto nós vamos voltar no hino 577. Renan, você vai... As mensageiras do rei vão estar nos abençoando, uma participação nesse instante. E nós vamos... Preste atenção no simbolismo que nós vamos fazer. Simbolicamente, isso deve acontecer todo dia na nossa vida. Nós estamos consagrando o Brasil. Então, a bandeira representa, o pavilhão nacional representa o país. E a palavra de Deus representa o nosso Deus da palavra. Nós estamos aqui em Jardim, em Auma, né, na igreja Jardim Auma, não é por nós, é para fazer diferença neste lugar com a palavra de Deus. Então a palavra transformando o Brasil. No Rio, no mundo, onde quer que você vá trabalhar, estudar, agora através da internet, é para ganhar almas do Brasil para Jesus. E muitas vezes você diz: eu não fui missionária, eu não fui missionário, não fui pastor, eu não fui pastor, eu não fiz isso, não fiz aquilo na igreja. Você cuida de uma criança, e aquela criança vai se tornar um grande pastor, que durante toda a sua vida vai honrar você, a vida dela, ganhando pessoas para Jesus. Você acha que quando eu era criança, mordendo o calcanhar das pessoas na igreja, levando o beliscão da minha mãe sentadinha no banco, as pessoas sabiam que eu era pastor? Eu podia ser qualquer outra coisa, menos pastor naquela época. E assim também as crianças que nós cuidamos aqui. Por isso eu agradeço a Deus pela vida do Ministério Infantil, que tem feito um excelente trabalho nesta igreja. Vamos então ouvir, sem pressa, meninas, o feed é demorado, tá? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguir
dessa terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, pávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, campos sem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja assim. Que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Na verdade, aconteceu antes disso, só para você lembrar. Não sou bom nisso, mas vou tentar ajudar a refrescar a memória. 1821, o movimento estava cada dia, cada momento mais acirrado. Tinha sido criado um conselho, uma companhia de burgueses lá no Porto, em Portugal. E ao mesmo tempo o Brasil já tinha passado por experiências que lhe davam o desejo de uma emancipação de colônia. Então o que acontece é que, devido à perseguição em Portugal, o rei João VI vem para o Brasil, a família real se muda para o Brasil, e o Brasil, que era simplesmente uma colônia, um lugar para se extrair tudo o que possível fosse, para enriquecer Portugal e quem ele correspondesse, ou seja, pegar os nossos produtos e vender para outras nações, este mesmo Brasil começou a experimentar, com a vinda da família real para cá, organização, estratégias de país. E daqui,
Dom João VI tinha que coordenar a nação que ele tinha deixado lá, apesar da guerra. Então ele teve que ampliar e diversificar as coisas no país de uma forma mais organizada. Isso trouxe para o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, ou vai se tornar depois a capital do Brasil, mas era o centro do governo, um desenvolvimento grande. São Paulo também, e algumas outras regiões do Brasil começaram a se destacar, nada com aquilo que a gente conhece hoje, dentro dos rudimentos daquele instante. Mas senhores de fazenda, o povo começou a se organizar e pessoas mais ricas começaram a se estruturar, sendo também brasileiras agora, querendo de alguma forma, o que está por trás, assumir o comando. Tudo era dinheiro. O pessoal lá de Portugal quis que o rei voltasse para coordenar lá e houve uma grande pressão nisso. E aí o rei cedeu a essa pressão, deixando o filho dele aqui. E aí ele vai para Portugal, deixa o filho dele na coordenação do Brasil. O povo brasileiro, que já estava começando a gostar de ter sua própria nação, de ter sua própria independência, tinha experimentado o gosto de ter um rei aqui, e daqui os comandos saírem para lá, não queriam mais ficar recebendo os comandos de lá para cá. Esse é o fundo histórico. Mas a burguesia de lá começou a pressionar para que também Dom Pedro I fosse para lá. O príncipe regente, eleito para ficar no Brasil, também tinha que voltar para lá. Porque eles viram, os burgueses, que, vou falar do meu jeito, aquela mamata de ficar recebendo, ia ter problema, porque o Brasil não queria mais ser a colônia que dava, agora queria ser uma nação. Quando Dom João VI saiu com as suas caravelas para Portugal, levou 4.000 pessoas de volta para Portugal, que estavam no Brasil, que tinham vindo, fugindo para cá também. 4.000. E levou as caravelas abarrotadas de joias, diamantes e ouro. Sabia que o pastor falava isso também no púlpito? Não, né? Joias, diamantes, ouro e tudo isso. As caravelas foram cheias. Bom, quando os burgueses, não só esse conselho burguês, mas quando a nação de lá recebeu o rei novamente, levando fortunas de ouros e joias do Brasil, quem é que quer que isso acabe? Até hoje ninguém quer que essa mamata acabe. E aí o que acontece? O Brasil começa a querer ter seu próprio passo. E começam os burgueses, vamos dizer, daqui a pressionarem o regente. Diz, olha, não, você é o nosso comandante. Enquanto isso, os burgueses de lá estão exigindo que ele volte. Se Dom Pedro I voltasse para Portugal naquele tempo, eles poderiam continuar fazendo do Brasil uma colônia. Tudo isso era extremamente político. E aí, acontecem alguns movimentos, como por exemplo, quando o povo pressiona e em torno de, não estou enganado, 8.000 assinaturas são recolhidas e entregues ao congresso que foi montado aqui no Brasil, pelo seu pai, né, Dom João VI. E aí o congresso mostra para Dom Pedro, o pessoal quer que você fique aqui, nós queremos você como nosso regente maior. Então Dom Pedro disse, não, se é para o bem de todos, felicidade geral da nação, diz ao povo que I'm here. E aí ele disse, eu fico então, eu vou estar aqui. E aí ficou conhecido como Dia do Fico. Logo mais à frente, ainda apoiado pelos burgueses brasileiros e pressionado pelos burgueses de Portugal, essa tensão cada dia vai piorando. Manda ele de volta. Mas não era para o rei Dom Pedro voltar. É porque eles queriam continuar a submissão brasileira como colônia. Deixar e voltar para trás. Pois bem, e aí nós temos um momento em que o Dom Pedro, também fortalecido pelos burgueses, disse, não, mas é o seguinte, todas as ordens que vierem agora de Portugal, tem que passar pelo meu crivo. Se eu disser, ok, vamos cumprir essa ordem, o Brasil cumpre a ordem. Se eu disser, nós não vamos cumprir, não vamos cumprir. E aí isso também teve lá seu nome, o que acontece é que eles começam a mandar, e o povo daqui começa a se autogerir através do príncipe regente. Estão lembrados que não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada disso? E para uma carta chegar daqui para lá, uma lei chegar de lá para cá, isso levava meses de embarcação através de navios. Vocês estão entendendo isso? Então, se o rei mandasse uma ordem de lá e aqui a coisa estivesse indo em outro caminho, quando chegasse a ordem já não valia mais nada também.
Pois bem, cada vez aumentava mais a tensão entre Brasil e Portugal. Diz a história que Dom Pedro I estava numa viagem, cavalgando, e passando ali perto do riacho do Ipiranga, recebeu um emissário, um correspondente, muito mais rápido no cavalinho dele, porque Leopoldina tinha lido uma carta que chegou de Portugal dizendo que ele tinha que voltar. Agora é uma lei, é uma ordem. Você tem que largar o Brasil e voltar. Era quase um assumido de guerra. Então Leopoldina lê aquela carta e, como toda boa mulher que manda no marido, manda um repórter, manda um emissário, corre lá, atinge a caravana e diz para Dom Pedro: estão exigindo a volta dele, ele tem que bater o pé para ficar. A ordem era mais ou menos essa, senão não tem almoço quando chegar em casa. Aquele negócio, não é bem almoço, aqueles negócios que a mulher faz, mas tudo bem. Aí o que acontece? Ela impõe, e aí Dom Pedro está lá. Eu não sei por que os livros de história se preocuparam em me dizer que ele estava com problema intestinal. Eu não sei se usou o riacho do Ipiranga para outra coisa, eu não sei qual foi a história, mas eu li dizendo assim: ele estava com problema intestinal, não se sabe o que foi que causou. O que tem a ver com um cara com dor de barriga proclamar a independência? Mas de qualquer forma deve ser alguma dica em relação ao Brasil. Mas aí os livros de história dizem que ele não estava se sentindo bem, estava ali às margens do Rio Ipiranga, quando recebe a palavra da mulher dele através do correspondente que alcança a caravana em viagem, diz: olha, eles querem que você vá embora agora. E aí o conselho se reúne, que o pessoal está com ele, e então diz a história, não se tem a veracidade disso, nem da dor de barriga e nem sequer da espada levantada, mas diz a história, reza a lenda, como diz o outro, em que ele então tiraria sua espada e às margens do riacho Ipiranga, uma aguinha que passava ali do rio Ipiranga, ele diz: independência ou morte. E ali começa um processo em que o Brasil, concluindo essa parte da história, vai pagar trilhões de joias e ouros, diamantes e madeira para Portugal, para alguns outros anos para frente, ser aceito como independente. Esta é a minha versão da história do Brasil. Para quem vê depois na internet, em casa ninguém vê, porque o culto demora muito e você termina pulando a mensagem do pastor. Mas voltando aqui ao nosso estudo de hoje, nesse 7 de setembro passado, foi comemorado, para a glória, a graça, a misericórdia de Deus, 91 anos do meu sogro. E nós agradecemos a Deus por ele, que pudemos celebrar lá em casa, esse momento tão maravilhoso, eu e minha família com o meu sogro. Mas também nos lembramos que um português da minha casa faz aniversário no dia em que o Brasil, um português legítimo de Portugal, no dia que o Brasil comemora a sua independência, sendo a data 7 de setembro, quando então em 1822, em São Paulo, no Riacho Ipiranga, Dom Pedro I teria dado esse grito de liberdade que vocês conhecem, o grito do Ipiranga e outros nomes que dão. E aí eu quero trabalhar com esta frase, e se algum dia vocês jovens tiverem a curiosidade, vou dar outra frase: ordem e progresso. Peguem a frase da bandeira brasileira e estude-a sociologicamente e veja o que realmente foi escrito quando foi projetado ali. Não é o que você pensa de ordem e progresso. Você vai estudar a política e a sociologia por trás dessa frase, tu vai ficar espantado como as coisas não são o que parecem. Do mesmo jeito, independência ou morte é o tema da nossa conversa de hoje. Se você está aqui anotando a mensagem, ou se você está na sua casa anotando a mensagem, independência ou morte, qual é a sua escolha? Eu quero saber qual é o grito que você tem dado e quero começar declarando o que eu estou falando. A primeira coisa que eu classifico hoje, vários pastores têm pregado sobre isso, principalmente neste tempo, é que a verdadeira independência só Jesus Cristo pode dar. E a morte, Satanás está preparadinho para ceifar. Então, independência ou morte dentro da teologia é ou Jesus ou Satanás, ou Deus ou o diabo. E eu quero destacar algumas coisas claras com você, na minha visão de independência teológica, ou dentro da teologia. Ao contrário do que o mundo diz, viver com Jesus Cristo é uma vida de liberdade e não de prisão. Você sabia que tem gente que ainda acha que ser crente, ser cristão é prisão? Ser crente, ser cristão é aprisionar uma pessoa?
Ainda tem gente que entende que a religião é um fardo, é algo que escraviza as pessoas. Você está entendendo isso? Então nós temos a obrigação e eu tenho que aguentar tudo isso. Faz parte, né? Eu tenho que aguentar tudo isso, faz parte. E aí o que acontece? Nós temos a obrigação de explicar às pessoas que nós estamos aqui, que nós gostamos de estar aqui, temos prazer de estar aqui. É um privilégio estar sendo, nós reconhecemos que Jesus Cristo nos abençoa, Franco, a semana inteira. Entende, Lídia? Que por mais desafiador que seja, Alex, Deus nos abençoa a semana toda eterna. Se não fosse Deus, Alquindras, nós não chegaríamos. Se Deus, Luiz, não tivesse enviado Jesus Cristo, Zé Luiz, nós não estaríamos. Cida, se Deus estivesse trabalhando em nossa vida através de Jesus, nós não estaríamos aqui, entende? Nós oramos e vamos continuar orando por sua mãe, Cisne, porque nós acreditamos que Jesus tem como fazer a coisa. Vamos continuar orando pela a neném, família da irmã Elina, acho que netinha da irmã Elina, também está internada, porque nós cremos que Deus pode fazer através de Jesus alguma coisa. Nós vamos continuar orando pela dona Sueli, porque nós cremos na liberdade de Deus agir sobre as pessoas, na liberdade de nós clamarmos por ela, e na liberdade do Espírito Santo daqui, ir lá e atingir, e alcançar, e resolver esse problema. Nós cremos na operação divina, você está me entendendo? Você tem falado dessa independência que Deus te dá para as pessoas, dessa liberdade, porque o mundo, como eu disse, acha que não. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, 12, apenas anota quem quiser anotar, porque eu vou ler. 1 Coríntios 6, 12, o apóstolo Paulo é perfeito ao dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Paulo está expressando o que é aceitar a Jesus em 1 Coríntios 6, 12. É poder fazer tudo, mas não se deixar dominar por nada. É ter a sabedoria e o discernimento. Isso eu não quero, isso não é ético, isso não é moral, isso não tem caráter, isso não é minha função, isso não é certo, eu não vou fazer. É ter o raciocínio de dizer, eu não vou fazer, porque é um princípio meu não fazer. Isso vai além de igreja, além de religião. E o apóstolo Paulo diz, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas as coisas convém que eu faça, porque agora Paulo não é mais Saulo, é um homem transformado. Você tem vivido nessa liberdade de ser uma pessoa transformada? Porque é isso que o Brasil quer. O Brasil não quer esquerda ou direita. De nós cristãos, o que o Brasil quer é cristãos. Porque tocamos o hino nacional, fiquei até pensando que tinha alguém achando que o hino nacional é da direita e sabotou várias partes do culto aqui da esquerda. Depois quero saber, conversar com vocês. Porque cantou o hino, ninguém achou que era da direita, o pessoal da esquerda veio. Sabotou o culto, mas na verdade não é nem esquerda nem direita, e assim o evangelho do Senhor. Vamos escolher assim, nós não vamos ter tanto no pensamento, não é que no meio do jogo, que escondendo, é certo. O que é isso parece ridículo, mas
campanha para serem separados. Não sei. Não sei se isso tem a ver com o fato de que o fundamento batista é a lei teológica americana em grande parte. Então a vida com Cristo é esta vida que Paulo está experimentando. Posso todas as coisas, mas não devo fazer tudo que eu posso fazer. Já a morte, independência ou morte, está em Salmos capítulo 42. Olha que coisa impressionante que vai acontecer no debulhar desse Salmo 42, que a gente gosta muito. Como suspira a costa pelas correntes das águas, lá no versículo 7, Salmos 42, 7. Diz assim: um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Vamos entender isso aqui, Alex? Um abismo chama outro abismo, no estrondo da cachoeira que cai. Então, fragor é estrondo. Já foi na cachoeira? Viu aquele barulho da cachoeira, aquela coisa, sabe, Maurício, ensurdecedora? Aquela queda d'água gigantesca. E catadupas é exatamente isso. Cachoeira, cascata, queda d'água. Então, um abismo chama outro abismo, no mesmo barulho, na mesma força que uma cachoeira caindo, jogando você lá para baixo, amassando você, sufocando você. É isso que é morte, é isso que é sem Jesus. É isso que as pessoas não percebem. Não é o não fumar, não beber, não isso ou aquilo. O pessoal está se abanando, hein? Não é o não fumar, não beber, não isso, não aquilo. O que vai incomodando, o que vai atacando, o que vai destruindo, é o abismo que você comete. A gente ensina para as crianças, não fale a mentira, mesmo que vá doer, fale a verdade. Mesmo que na hora você seja corrigido, fale a verdade. Porque a verdade falou, acabou. A mentira você tem que ficar puxando o fio, depois você se embola, vira uma corda, está enforcado, e não sabe por que perdeu, não sabe por que as coisas aconteceram. Então, com Jesus, a independência é clara, a liberdade é clara, você tem um raciocínio para seguir o seu corpo, a sua vida, no prazer de Deus. E com Satanás também, a morte é clara, uma funda a outra, e uma outra funda a outra, e as coisas continuam afundando. E eu quero então ler com você agora, e eu queria que todos abrissem suas Bíblias, agora sim no texto de Romanos capítulo 6, e nós vamos terminar essa reflexão de independência ou morte, com esse texto cirúrgico, preciso. Gente, esse texto é incrível sobre independência ou morte. Dá uma olhada no que eu vou ler com você. Então, a gente vai agora partir para uma parte de estudo, em que será como se fala um sermão expositivo. Eu leio, explico, é só isso. Tá bom? A partir do versículo 12. Eu vou ler uma vez e depois a gente vai explicando as partes. Até o versículo 23 diz assim, Romanos 6, 12, até o 23. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim de Deus, ou da graça de Deus. Versículo 15. E daí? Haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça, filhos da justiça, participantes da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão do pecado, da impureza e da maldade, lembra aquilo que você fazia? Aqueles pecados que você cometia, aquelas coisas que eram super normal na sua vida sem Deus?
Assim oferecei agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Versículo 20. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado vocês escolheram? Somente as coisas que agora vocês têm vergonha, porque o fim delas, você sabe que é a morte. Agora, porém, versículo 22, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ler juntos 23? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Independência ou morte. O versículo 23 é o resumo de tudo que você vai ver comigo agora. Eu comecei do versículo 12, e o tempo todo que está sendo descrito por Paulo aqui, aos cristãos que estão em Roma, uma cidade extremamente promíscua, uma cidade extremamente pecaminosa. Roma era um fracasso em termos morais em muitas situações, apesar de ter uma cultura avançada, não tanto quanto a Grécia, mas apesar de ter uma cultura, uma arte muito bem trabalhada e ter deixado legados extraordinários para a humanidade, Roma também tinha um nível de promiscuidade inimaginável até os dias de hoje, muitas vezes. Se bem que hoje parece que tudo é normal, mas naquela época já se praticava essas coisas erradas. E Paulo tem que escrever uma igreja de Cristo que está naquele lugar. É importante você saber o contexto. Por que Paulo está escrevendo isso? Por que ele está falando de escravo? De livre. Eu vou só destacar uma coisa para vocês. Você está vendo o versículo 18? Os versículos e capítulos foram maneiras criadas pelos estudiosos para facilitar o seu entendimento. Mas é uma carta direta. Não foi escrita com capítulos e versículos. Era uma carta que alguém escreve para alguém. Paulo escrevendo para a igreja. Os crentes estão em Roma. E aí olha só o versículo 18. E uma vez libertos do pecado, foste feitos servos da justiça. Ué, pastor, como é que o senhor está falando de independência em Jesus e aqui está falando de servos? O versículo 19 começa assim: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu estou chamando vocês de servos da justiça, vocês entenderem, porque a linguagem de vocês é servo, escravo, senhor. Então vou usar a linguagem que vocês entendem. Aquele que aceita Cristo é como se fosse um servo, na verdade é filho de Deus, a gente fala isso hoje. Está livre com o Senhor, mas é como se fosse um servo da justiça, fazer a coisa certa, vai servir a coisa certa, porque servir a coisa errada. Eu tenho que falar assim, porque vocês não entendem quando eu falo das coisas espirituais, quando eu elevo o assunto, eu tenho que sempre, aí ele fala em outro texto, dar leite, enquanto eu queria dar comida mais sólida para vocês. Então eu estou só explicando para vocês entenderem como é que tudo se encaixa no texto bíblico. Versículo 12, primeira frase, o que diz aí, versículo 12, primeira frase? Todo mundo está com Romanos 6 aberto. Aí, só isso, desculpa, perdão. Ótimo. Na verdade, as duas primeiras palavras. Cortei na hora errada. Não reine. Paulo está falando de um reino. Existe um lugar estabelecido no qual o seu comportamento determinará. Amados, algumas mensagens, se não todas, não são para hoje. São para ontem, para hoje e principalmente para amanhã. Amanhã você terá que dizer para o planeta, e principalmente para Deus, se você viveu a sua vida, ou vive na independência com Jesus, ou na dependência da sua carne, do seu corpo, sua vida para a morte. É lá que a gente vai ter que prestar contas. Por isso ele fala de reino, e a Bíblia toda quando coloca, ou colocou sobre, não precisa colocar não, obrigado. A vida toda quando ele fala sobre reino, ele está falando sobre reino dos céus, reino da terra, porque era a linguagem que Jesus Cristo mais usava ali. Ele disse, tem sombra aqui se quiser passar. Ele dizia assim, você pode ir para o reino dos céus. Foi do reino dos céus que eu vim dizer. Eu vim fazer ligação entre o reino dos céus e o reino. Paulo começa essa parte dizendo assim, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às paixões, versículo 13, nem ofereçais cada um seus membros do seu corpo como instrumentos da iniquidade, instrumentos do pecado, mas oferecei-vos a Deus. Então veja, quando ele fala mas, ao contrário de tudo o que eu vinha dizendo, o mas representa isso no português.
Eu vinha falando, mas, ao contrário do que eu vinha dizendo, o certo é, mas oferecei-vos a Deus. Ele está dizendo, não fique na morte, venha para a independência do pecado. Livres para com Deus. Ofereceis os vossos corpos a Deus como ressurreto dentre os mortos, vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Versículo 14. Portanto, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim debaixo da graça. Esse exemplo é terrível e não dá para você imaginar, talvez, na sua carne, só para pensar. A gente usa uma palavra trágica para descrever um ser humano que algumas vezes nem sabe mais que é ser humano. Cracudo. Quem é o personagem? É um filósofo, doutor, bem vestido. Cracudo é um político, alguém muito bem afeiçoado, que fala muito bem, tem oratória boa. Esse é o cracudo, a imagem que tem de cracudo. Você fala a palavra cracudo, você pensa no quê? Um cara bem uniformizado, ali no seu trabalho. Não. Você pensa numa coisa muito terrível para a sociedade. Um nível de humano quase deixando de ser humano racional e passando a ser um animal irracional. É alguém que experimentou uma droga sintética e chamada crack. E disse os estudiosos que em 30 minutos, meia hora, usando aquilo, experimentando aquela pedra, o cérebro grava aquilo e a dependência é automática. Diz os estudiosos que em 30 minutos um viciado em crack se torna um viciado em crack. Ou seja, uma pessoa que não é viciada em crack se torna um viciado em crack. Então aquele papo de eu domino meu corpo, minhas regras, eu mando, isso cai tudo por terra. Bom, que não existe mesmo esse troço, isso é pura mentira. Se o corpo fosse tuas regras, tu ia comer 3 cheeseburger, 2 x-tudo e não ia engordar. Então seu corpo é sua regra, coisa nenhuma que tu come x-tudo, pizza, beça e fica gordo. Então teu corpo não é tua regra, é a regra que você come e daí por diante. Então esse negócio não existe. Mas diz a história do cracudo que se ele experimentar, a pessoa que vai no início começar, experimentou, viciou. Por isso faz com que as pessoas se tornem, na verdade, escravos. Ele está dizendo aqui no texto 12, todo pecado não terá domínio sobre vós. Está querendo dizer, eu quis usar a palavra domínio aqui, o crack domina a pessoa. A pessoa não diz, vou largar o crack. Sabe quem está tendo que engolir? O Brasil está tendo que engolir Jesus neste assunto. Porque o poder de Jesus é tão grande, que ele consegue, através das casas de recuperação que nós ajudamos a financiar, através do projeto Cristolândia, no Brasil inteiro, através do Cristolândia, que nós ajudamos a patrocinar, não tem dinheiro público nisso, é dinheiro das igrejas batistas principalmente, pessoas e mais pessoas, centenas, libertas de muitas outras coisas, mas do crack também. E essas pessoas sabem, só Jesus. E aí vão se controlar o resto da vida, é uma luta diária, é uma guerra diária, como diz Romanos, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço, Romanos capítulo 7. Bom, aqui o que está dizendo é o seguinte, você não sabe, se você é de Jesus, eu não sei, eu nasci na igreja, eu cresci entre os bancos, eu nasci no evangelho, eu não sei o que é o nível de domínio de pecado, de domínio de uma coisa ruim sobre uma coisa boa. Eu simplesmente não sei. Se você teve uma vida sem Jesus, e você bebeu, e você fumou, e você usou algum tipo de drogas, e você saía nas baladas, noitava, e você tinha várias mulheres ou vários homens, sei lá, se você teve a sua vida gasta nesse período fora de Jesus Cristo, você talvez entenda o que quer dizer a palavra domínio. E é isso que eu preciso expressar a você. Independência ou morte mesmo. Ou você tem Jesus e batalha por aquilo, ou morre mesmo. É isso que nós temos que ensinar para a geração que está aí. Nós, os cinquentões, 49, nós, os cinquentões, temos que ensinar para eles que se acharem que isso é normal, isso vai destruí-los. Eles precisam de nós, precisam de nossa ajuda, de nossas orações, de nossas palavras, de nosso testemunho. Não tenha medo, você tem um poder. Igreja tem um poder em Jesus.
E nós temos que saber usar isso. Eu vou ligar durante essa semana para um pastor amigo meu, um jovem, porque esta noite eu tive um sonho perturbador. Esse jovem pastor é um cara extraordinário, faz um trabalho incrível por onde passa. Ele é um líder nato, é incontrolável. Muito influente, sempre foi, altamente no mundo e depois no reino de Deus. E eu sonhei que ele estava endemoniado na minha frente. Sonhei esta noite com isso. Não sei porque acordei perturbado esta manhã com esse assunto. A gente conversava e ele revelava que sabia que o demônio estava tentando contra ele. Em determinada situação do sonho, em que eu estou como se fosse aqui no altar, ele está aqui embaixo, ele manifesta Satanás. E ele tenta conversar comigo e o demônio toma. E eu me lembro claramente quando eu cravo a minha mão na testa dele, no meio de todo mundo falando, uma conversa, eu começo a gritar o nome de Jesus para o demônio ir embora. E naquele sonho que eu tive essa noite, ele foi liberto. Eu fiquei preocupado com meu amigo, vou ligar para ele durante a semana, não sei, pode ser nada. Por que esse sonho com esse pastor, meu amigo, esse jovem que eu ordenei, consagrei ao ministério? São filhos meus que eu cuido, mesmo que tenha a minha idade. Se eu consagrei o Sandoval, ele é meu filho espiritual. Se fizer errado, eu vou chamar a atenção dele. E eu também tenho alguém que cuida de mim, pessoas que chamam minha atenção, como pastores mais velhos, você pode ter certeza disso, que corrigem até meu corpo, pegam no meu pé. Graças a Deus por isso. Esse domínio, então, concluindo aqui o versículo 14, não mais vai estar sobre você, porque você veio para independência. Fale comigo, independência ou morte. Vamos falar juntos uma vez, só para acordar quem está dormindo, vamos lá? Independência ou morte. Essa é a escolha. Continuando o versículo 15. E daí? Não tenho mais domínio, eu estou livre. Agora eu não tenho mais nada que vá poder me derrubar. Eu estou livre do pecado, agora eu sou livre, todo-poderoso. Não existe mais pelo poderes de Grayskull, você já está antigo, sei lá. Mas Thunder também não existe mais, essas coisas passaram tudo. Mas agora esses desenhos novos aí, seja lá qual for que estão passando, que eu não vejo mais desenho, ele vai dizer que tem um poder e pá, joga um raio. E aí tem gente cristão que acha que é isso. Eu sou apaixonado por aquele versículo que fala assim, João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, ele não fala ninguém vai ao Pai, se ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Ou seja, colhe em mim, rapaz. Aí, meu irmão, é junto comigo. Porque se Jesus Cristo tivesse assim, olha, quem me aceitar está salvo, vaza, está tudo bem, não é? Ia acontecer como acontece. O pessoal acha que aceitou Jesus Cristo agora, mas não lê Coríntios. Paulo diz, você pode fazer tudo, mas agora você sabe que não deve fazer tudo. Você pode fazer tudo, agora você sabe que isso não vai ajudar você em nada, então não faça tudo. Isso é verdadeira liberdade, que passa pelo cérebro e não por outras partes do corpo. Bom, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, se debaixo da graça, ou seja, Deus nos salvou? De modo nenhum! Exclamação, ele fala aqui. 16. Não sabeis que daquele a quem vocês oferecem como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos? Seja do pecado para a morte, da obediência para a independência, para a justiça. O versículo 15 e 16, Paulo está nos apresentando algo extraordinário. Não usar a liberdade de forma errada. Quanta gente tem liberdade e faz de forma errada a sua liberdade. Irmãos, é uma luta muito grande, todos nós passamos por isso. Entenda que essa liberdade é algo que precisa sair como algo precioso. Não dê o seu direito para os outros. Lá em Gálatas, capítulo 5, Gálatas 5, versículo 13, diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Deus entende, Deus perdoa, Deus sabe que eu tentei, pastor. O Senhor é prova, testemunha disso. Não funciona assim. Não funciona assim. Não brinque com a liberdade que Deus deu a você. Porque essa liberdade custou muito caro. Muito caro. A vida de Jesus. Versículo 17. Vem algo então que é um conselho maravilhoso. 17 a 19. Mas graças a Deus, porque no outro tempo, outrora, vocês eram escravos do pecado. Lembra o negócio do domínio do crack? Escravo do pecado, contudo viestes a obedecer de coração. Quando você obedece de coração,
quando sua mulher obedecer de coração, quando seu filho obedecer de coração, quando seu esposo obedecer de coração, quando seus amigos obedecer de coração, partindo de você, quando a nação obedecer de coração, Jesus será o rei e nós seremos livres, independência e não mais morte. Mas é só em Jesus. Ele é que tira a espada da palavra e proclama a nossa independência. E não é um riachozinho do Ipiranga, nem está com dor de barriga. É algo gigantesco, estratosférico, que você não é capaz de medir. Jesus salvou você. E continua salvando. Vem a mim. Você continua indo. Todo dia tem que ir. Obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Há uma doutrina, uma regra, uma lei. Uma vez libertos do pecado, fostes feitos agora participantes, servos da justiça, e eu tenho que falar servo, porque vocês são seres humanos, homens com fraqueza na carne, não entende de outro jeito, assim como ofereceste os vossos corpos, os vossos membros, para a escravidão da impureza e da maldade, como você se ofereceu. Olha, eu acho lindo, desculpa falar essa coisa esquisita, mas não sei se você acha lindo, estou sendo muito humano, quando a pessoa assim, pastor, preocupa não, lá no mundo eu fazia muito mais, quando eu fui preocupado aqui trabalhando na igreja, demais, aí uma pessoa fala assim, pastor, no mundo eu fazia, esse pastor que eu vou conversar com ele essa semana, esse meu filho na fé que eu amo demais, ele era do mundo, era conhecia de tudo um pouco, e cara, Zona Sul e tudo mais, mas ele conhecia esse negócio do samba principalmente, de bicho, essa coisa toda lá, e ele veio com fervor, ele incrível até hoje, nunca mais parou, depois de Jesus Cristo mexeu, aí pegou aquele poder e colocou todo no evangelho. E ele dizia, pastor, eu fazia muito mais. Eu fazia muito mais. Teve uma época que eu estava sem carro, só para vocês terem uma ideia, sem carro a pé. E ele fazia questão, por mais que eu recusasse, que eu fugisse dele. Ele morava na Barra, eu era pastor no Riachuelo, ele saía da Barra, vazava para o Riachuelo, plantava na porta da minha casa para me levar para a igreja, que ficava no bairro do Riachuelo. No mesmo bairro. Era um jeito que ele achou quando se converteu de ajudar, e daí ele começou a se envolver, até que eu vi lavando o mendigo nu no banheiro da igreja, todo colado de plasta, com a roupa toda suja, arrancando aquela roupa toda fora, e ele abaixado, escovando o mendigo com a própria mão, com uma trincha, saiu da Barra, veio para a igreja, encontrou o mendigo, que foi à igreja aquele dia, arrancou a roupa dele dentro do banheiro e começou a lavar, e mais os outros homens ajudaram, até que alguns trouxeram um barbeador e fizeram a barba dele, cortaram o cabelo dele enquanto eu pregava lá na frente da igreja. Já falei isso com vocês, trouxeram roupa para ele, pesaram a comida dele, no final do culto me apresentaram ele e trouxeram, pastor, lembra aquele homem que chegou aí? É esse aqui, era outro ser humano. O poder de liberdade que você tem é para passar para outro. Crentezinho de igreja, de internet, vamos ser cobrados. Desde quando eu pensei em reabrir a igreja, a única coisa que Deus me fala é, não tem novo nem velho tempo, a igreja tem que continuar sendo chamada a atenção a ser igreja, porque é disso que o mundo está precisando. De coração, ofereci o seu membro para a escravidão, versículo 18, para a maldade, assim oferecei agora para a justiça, para a santificação, oferece com a mesma intensidade, viva, porque é engraçado, né? O cara ficava, o jovem ficava na balada, até 6 da manhã, 7 da manhã. Eu ia passando no Jacarezinho hoje às 8 da manhã para levar meu filho para a casa da mãe, e aí eu vi 3 jovens, sinal vermelho, eu parei, o sinal ficou verde para mim e a mãozinha vermelha para eles. Aí, ninguém já achando ruim porque eu estou parado, sinal vermelho, né? 8 da manhã não pode parar sinal vermelho. Estou parado, ninguém já achando ruim atrás. Quando o sinal abriu, eu fui passando devagarzinho. Lá vem 3 jovens, 2 rapazes e uma moça no meio agarrado. E um deles, talvez o mais lúcido, falou, sinal tá vermelho, para aí. O mais lúcido viu que tinha um troço vermelho apontando para ele e disse para os outros 2, o sinal tá vermelho, vamos parar, para aí. Que a estrada continuava, era a estrada rolante pelo jeito de bater pé dele. Eu falei, meu filho, tem misericórdia? Você ouviu? O que, pai? Eu falei para ele. 3 jovens saindo. Agora você marca uma vigília, o cara aceita Jesus Cristo, o Senhor da minha vida, e marca uma vigília. Vamos ficar até 5 da manhã, café da manhã. Pastor, amanhã eu tenho curso pré-vestibular. Pastor, amanhã eu tenho que levar minha mãe lá em Quiprocó. Pastor, eu tenho que fazer meu cabelo, porque durante a semana não deu, minhas unhas. Sei lá, inventa qualquer coisa. Mas vocês não ficam na vigília mais. Eu não fico mais, a gente não fica mais. Pastor, por que o senhor cortou aquele culto na praça? Esse aqui não corta nada.
Ele fica vendo, 5 gatos pingados. O que eu falei quando a gente disse que o culto voltar à noite? Eu falei no passado, primeiro culto à noite, eu vou experimentar a igreja. Você acha que eu vou sair de minha casa sozinho para vir aqui fazer o culto para 5 pessoas? Posso fazer isso. Isso é producente, eu posso falar para 150, 200 aqui? Não é. Então eu quero que você dê o seu sacrifício, você faça a sua parte, cumpra a sua tarefa. Porque você e eu somos livres para isso. Ofereceis assim os vossos corpos, vossos membros, que você oferecia para o mal, agora oferece para o bem, para a santificação. Romanos capítulo 12, versículo 2, para reforçar o texto. Lá em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, tomeis a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Vai estudando, vai aprendendo, vai fazendo melhor, vai fazendo diferente, para que então você experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Texto maravilhoso. Se quer experimentar qual é a boa, perfeita vontade de Deus, começa com o versículo 1 de Romanos capítulo 12. Rogo-vos, Paulo tem que dizer, eu estou rogando, pelo amor de Deus, a vocês, irmãos, que apresentem os seus corpos, com a sua boca, com o seu olho, com o seu nariz, com o seu sei lá o quê, oferece tudo isso para Deus, como um sacrifício, porque não é fácil, agradável. E para concluir, versículo 20, então do 17 ao 19, ele está dizendo, você é livre para oferecer de coração as coisas para Deus. Recapitulando, de 12 a 14, começa falando do reino que você pertence pertence ao reino de Deus e não do pecado. De 15 a 16, não use a sua liberdade de forma errada, não use a sua liberdade para fugir e para cometer coisas erradas. 17 a 19, você é livre para se oferecer de coração para Deus. Romanos 12, 1 e 2 eu falei agora. E por último, versículo 20 e 23, os frutos da independência ou os frutos da morte. Qual é o tema da mensagem de hoje? Vamos lá? Isso, agora todo mundo junto, vamos juntos? Independência ou morte. É uma escolha diária. Como tem hora que dá vontade de dar uma morridinha, só uma morridinha de leve. Porque a carne é fraca, mas o espírito é forte. Você tem todo o direito de sofrer e passar o que você passa. Mas Deus pode ajudar você a experimentar a liberdade. Versículo 20. Porque quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam isentos em relação à justiça de Deus. Naquele tempo, com resultados. Que resultado vocês escolheram? Vocês faziam as coisas erradas? O que vocês escolheram? Aí ele vai falar. Paulo falando aos cristãos em Roma que fornicar, fazer tudo de coisa errada. Que resultado você escolhesse? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, coisas que causam vergonha só de lembrar. Porque o fim delas você sabe hoje, não sabia antes, você sabe hoje que gera morte. Versículo 22. Agora, porém, libertados, livres do pecado, transformados em servos, filhos de Deus, tendes o vosso fruto, resultado para a santificação. E por fim, quando terminar a santificação, quando chegar no final, a vida eterna é onde você está no processo da santificação. Não se cobre achando que você, ai meu Deus, eu estou fazendo isso. Para de fazer. Mas esse é o tempo de lutar para ser santo. Você não é, mas é tempo de lutar para isso. E aí, o final de tudo é a vida eterna. O que está falando aqui, como aconteceu com Portugal e Brasil, lá a disputa era dinheiro. Continua e continuará sempre sendo a mesma coisa. Extrair para mim e vocês não vão pegar o que é de vocês, não. Eu também, o que eu quero é para mim, o que é de vocês. Aqui é ou dá para o diabo, ou Deus, ou você dá, ou dá para Deus, ou o diabo toma. Vou repetir a frase. Ou você dá para Deus, ou o diabo toma. Eu não estou falando de dinheiro. Estou falando de vida, de tudo. E aí vem o 23, o resumo de tudo. Porque o pagamento, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o contrário disso, mas porém, entretanto, todavia, o dom de graça de Deus, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Independência ou morte? Qual é a sua escolha?
O que você pode ensinar as pessoas sobre isso? Fale para alguém. Mande este vídeo no seu Facebook para alguém. Peça alguém para estudar Romanos capítulo 6, de 12 a 23. E experimentar o que é ser livre com Jesus. Esta noite, nós vamos falar sobre amor. Porque Ele me amou. É o tema da campanha de missões nacionais. Quero convidar você a voltar, a trazer seu visitante, seu amigo, e juntos, às 19 horas, o pessoal do Zoom, que está comigo, eles sabem disso, o pessoal que está em casa também, às 19 horas, nós temos nosso culto da noite, e eu quero convidar você a participar deste culto. O culto nosso aqui não acabou, tenho duas coisas para vocês ainda, 3 coisas. Eu sei que uma equipe muito especialista se preparou para nos abençoar numa música agora. Deus sare esta nação. E nós vamos juntos com vocês, nesse instante, louvar a Deus com esta música. Deus sare. Depois eu vou orar mais uma vez e vamos terminar com 577, que é o hino do cantor cristão. Então, Deus sare a nação, 3 microfones, 3 pessoas. E depois, se você puder, cante com eles. A letra está lá no projetor. Obrigado. Deus, para esta nação, com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, para esta nação, com o teu poder, com o óleo da tua unção. Dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela sua mão, derramando da sua unção, libertando o seu poder. Colocou sobre ela sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Clame, irmão, clame a Deus. Ele ouve o nosso clamor. A nação está passando por momentos difíceis. Nós estamos vivendo isso, mas nosso Deus é maior. Vamos clamar aqui no templo, vamos clamar em casa. Deus não está com os ouvidos fechados para o nosso clamor. A igreja clame a Deus, que a resposta vem. De uma forma especial. Dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. A sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Sobre ela sua mão, derramando da sua
Oremos. Santo e amado Deus, nosso eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado pelo privilégio, a oportunidade que o Senhor tem nos dado nesta manhã, estarmos aqui com a irmã Deni, o Gabriel Arouca, a Raquel, a Fabiana. Obrigado a Deus porque o Senhor tem abençoado cada pessoa que faz parte desse culto, como a Jace, a Ana Larrúbia. Obrigado a Deus pela Lídia da Silva, pelo Senhor Jades. Obrigado pelo Rian que está aqui conosco, o Wagner. Obrigado, Pai, pela irmã Risete, pela irmã Trindade, pelo diácono Olávio que nos acompanhou nesta manhã, mais uma vez para a honra e glória do teu santo nome. Obrigado por cada pessoa que está aqui nesse santuário. Obrigado a Deus pela música, o teu servo que veio nos abençoar com esta música hoje pela manhã. Obrigado pelo Sidney também, abençoa o Oswaldo e da sua família. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos que estão reunidos aqui, de hoje para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora eu quero convidar vocês a se colocar de pé e juntos a cantarmos o hino 577 do nosso sagrado cantor cristão nesse instante. Vamos cantar juntos. E assim estaremos encerrados, tá? 2 vezes por ano, hoje. Para quem não sabia a letra, quem está em casa pode cantar o hino nacional também. 577, cantor cristão. Agora. Ouviram do Ipiranga margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. Conseguimos conquistar com um braço forte em teu seio, ó liberdade. Desafio nosso peito à própria morte, ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, crescendo, és velha, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Agora, deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques tem mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo do lábaro que ostentas estrelado. E diga o verde e louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Verás que a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada,
dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada Brasil. Quero fazer uma pergunta para vocês. Você sabe por que está ali deitado em berço esplêndido? Vocês sabem dessa história? Sabe por que essa parte da letra está escrita deitado em berço esplêndido? Não sabe? Quem é carioca aqui? Quem nasceu no Rio de Janeiro? Bom, quero convidar você a entrar na internet e dar uma olhada lá, né, Ronaldo? O que é deitado em berço esplêndido? Você vai ver que é uma alusão a um gigante que se enxerga lá do mar olhando para a terra. O nariz dele é lá perto de casa, vive cafungando lá perto de casa. É o Pico da Gávea, Pedra da Gávea. Então você vai ver, no mar existe um gigante de pedra deitado em berço esplêndido para sempre, eternamente ali. É essa a ideia do autor quando fez a música. A sua terra, desculpa, eu sou capixaba, tá? Os cariocas aí, deverzinho de casa para hoje. Dá uma olhada na internet, vídeos no YouTube sobre deitado em berço esplêndido. O gigante, como é que é? O gigante de pedra, né? Procura na internet lá, que é muito legal. Eu e o Ronaldo já vimos, a gente se divertiu com isso. A paz do Senhor, boa tarde para vocês.